Diagnóstico da cefaleia por uso excessivo de medicamentos. A cefaleia por uso excessivo de medicamentos é uma condição dinâmica que evolui com o tempo, tipicamente ao longo de anos. Ocorre em pacientes que já tenham algum tipo de cefaleia primária pré-existente e de padrão episódico, sendo a migrânia, também conhecida como enxaqueca, a mais comumente associada. A cascata de eventos pode ocorrer ao longo de meses a anos e envolve uma piora da frequência e/ou da intensidade dos ataques da cefaleia pré-existente, paralelamente a um uso cada vez mais abusivo de medicações para a fase aguda. Chega um ponto em que a frequência do uso de medicamentos, que nós mostraremos quantos dias na tabela a seguir, e a frequência da cefaleia extrapolam o limiar para a cronicidade. Aqui são pelo menos 15 dias de cefaleia por mês. Importante dizer que esse padrão crônico, seja da frequência de cefaleia, seja do uso excessivo de medicamentos, deve ser mantido por pelo menos 3 meses, para que isso possa ser classificado como cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Dessa forma, o diagnóstico dessa condição exige cautela e uma anamnese detalhada. O exame físico completo é necessário para se excluir sinais de alarme, já que existem várias doenças concorrentes que também podem impactar negativamente a evolução da cefaleia pré-existente, assim como levar a um uso excessivo de medicamentos de fase aguda. Na presença de qualquer sinal de alarme, considere a solicitação de exames complementares, como exames laboratoriais, de neuroimagem e, eventualmente, coleta de líquor, voltados para a principal suspeita levantada. Outra ferramenta de extrema importância para o diagnóstico é o diário de cefaleia, onde o paciente registra os dias em que teve ataques de cefaleia e os dias em que fez uso de medicamentos de fase aguda. Os critérios diagnósticos para a cefaleia por uso excessivo de medicamentos, presentes na terceira edição da Classificação Internacional de Cefaleias, são simples e serão mostrados a seguir. A classificação identifica ainda alguns subtipos de abuso de medicamentos, como analgésicos simples, anti-inflamatórios não esteroidais, ergotamínicos, triptanos, opioides ou combinações entre si. O limiar para dias de uso de medicação é a partir de 15 dias por mês para analgésicos simples e anti-inflamatórios e 10 dias por mês para as outras classes de medicamentos. Os critérios diagnósticos não levam em conta a dosagem de medicação por dia, até porque ainda carece de evidência confiável para isso. Assim que é dado este diagnóstico, é importante registrar também o diagnóstico da cefaleia primária pré-existente, que geralmente é a migrânia. Em menor frequência vem a cefaleia do tipo tensão e ocasionalmente outros tipos de cefaleia. Existe uma limitação nos critérios diagnósticos da cefaleia por uso excessivo de medicamentos, que é a falta de uma menção específica sobre a correlação temporal entre o aumento do uso de medicamentos de fase aguda e a piora da frequência da cefaleia. Embora essa correlação se baseie quase completamente no relato do paciente e, portanto, os vieses envolvidos nisso, o clínico deve estar atento e investigar ativamente com uma anamnese detalhada e, eventualmente, através de outros registros em prontuário, inclusive queixas prévias. A presença dessa correlação entre o aumento do uso de medicações e a piora da frequência da cefaleia ajuda a consolidar melhor o diagnóstico e, a partir daí, facilitar a abordagem terapêutica, na qual o primeiro e mais importante passo é a educação do paciente sobre os efeitos deletérios do uso excessivo de medicações de fase aguda.